Boa tarde, nós estamos iniciando mais uma videoaula sobre a pedagogia espírita, é a nossa terceira videoaula. E como sempre nós iniciamos com uma prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, Criador, pela vida, por tudo que temos, especialmente pela oportunidade de trabalhar e servir. Muito obrigado, Senhor. Vamos então, nós já vimos que podemos definir educação, segundo a doutrina espírita, como sendo desenvolvimento gradual e progressivo das potências da alma. A inteligência no aspecto cognitivo, o sentimento no aspecto afetivo e a vontade no aspecto volitivo. E até agora nós estamos vendo apenas a inteligência, o desenvolvimento do aspecto cognitivo. Nós já vimos também que, dentro da corrente construtivista, se destacam três grandes pensadores: o Piaget, que nós já estudamos na última videoaula, Vygotsky e Henri Vallon. Então nós vamos agora estudar o nosso Vygotsky, procurando compreender um pouquinho da sua teoria. Vamos lá? Então, Lev Semenovich Vygotsky, ou Lev Vygotsky, dependendo de onde nós estamos, a pronúncia pode variar um pouquinho, né? Ele nasceu na Bielorrússia, era russo então, e faleceu em Moscou com 37 anos. Mas, embora ele tenha desencarnado muito cedo ainda, ele deixou um trabalho muito importante para nós na área da educação. Mas ele trabalhou também com alguns amigos, dentre eles Alexander Romanovich Luria, bastante conhecido por ser um dos fundadores da neuropsicologia. Nós vamos estudar Luria quando nós entrarmos na área da neuropedagogia, mais tarde um pouquinho. E ele trabalhou também com Alexei Nikolaevich Leontiev. Os três desenvolveram importantes teorias na área da psicologia, colaborando com a área da educação. Nós destacamos aqui uma frase do Leontiev: o motivo é que direciona a atividade, não pode haver atividade sem motivo. Essa frase nós vamos estudar um pouquinho mais à frente. Ok? Vamos então conhecer um pouco da teoria de Vygotsky. Vygotsky é considerado, então, construtivista e interacionista, a exemplo do Piaget. Porque ele afirma que o conhecimento vem da interação do indivíduo com o meio. Só que o meio para o Vygotsky é um meio social. A interação é com o ambiente social, com o ambiente cultural em que a criança está inserida. Então, a sua teoria é conhecida também como socioconstrutivismo. Ok? Ele, então, destaca a interação do indivíduo com o meio através da linguagem. A linguagem é que faz a mediação entre o indivíduo com esse ambiente social, com esse ambiente cultural. Ele dá grande importância ao desenvolvimento da linguagem para que ocorra essa interação com o meio. Até o momento em que surge a internalização, ou seja, a criança internalizou o conhecimento. Esse conhecimento passa a ser dela, é o momento em que ela construiu o conhecimento realmente dentro dela, ela sabe. E para isso ele afirma que o professor e os colegas formam um conjunto que está mediando a cultura, né? A criança com a cultura, com o meio social, através da linguagem principalmente. Então não devemos considerar apenas a relação entre professor e aluno, mas também entre aluno e os demais colegas, os outros alunos, entre o aluno e o outro. Né? Isso é importante entender. Mas Vygotsky também desenvolveu uma teoria bastante interessante, que ele chamou de zona de desenvolvimento proximal, que parte do desenvolvimento real, ou seja, aquilo que a criança já possui, que ela já construiu dentro dela, aquele conhecimento que ela já tem, aquilo que ela é capaz de fazer sozinha, sem a ajuda de ninguém,
E ele diz então que existe um desenvolvimento potencial, aquilo que a criança pode atingir agora interagindo com o meio, com a ajuda do professor, dos colegas. É até onde ela pode ir. E ele chamou então a diferença entre o desenvolvimento potencial com o desenvolvimento real. Essa diferença ele chamou de zona de desenvolvimento proximal. É onde o professor, o educador, vai trabalhar com a criança. Vamos exemplificar. Uma criança que já aprendeu soma e subtração, adição e subtração, ela pode aprender com a ajuda do outro, interagindo com o meio, ela pode aprender também a multiplicação e divisão. Mas ela não consegue ir além disso, por exemplo, já partir para a aprendizagem de equação de primeiro grau, segundo grau, e cálculos mais avançados, não é? Dentro do que ela já tem do desenvolvimento real, que é soma e subtração, ela pode avançar, nesse momento, um pouco mais, né? No caso do nosso exemplo, ela poderia aprender a multiplicar, a dividir. Então, essa diferença, o que ela pode atingir, ou seja, a diferença entre o desenvolvimento potencial e o real, ele chama de desenvolvimento proximal. Então, pela definição, a zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível do desenvolvimento real, que define aquilo que ela pode determinar, independente da ajuda, aquilo que ela sabe fazer já, e o nível de desenvolvimento potencial, ou seja, aquilo que ela pode realizar sob a orientação de um professor, a ajuda de um colega, não é? Essa diferença entre um e outro ele chamou de zona de desenvolvimento proximal. Uma teoria bastante interessante. Vamos comparar o Vygotsky com o Piaget? Vamos tentar? Então, recordando o Piaget. O Piaget nos diz que quando surge uma necessidade, o indivíduo se desequilibra, ele age para se readaptar, para atingir o equilíbrio. Então, sempre está existindo aí um certo desequilíbrio de acordo com a necessidade daquilo que ela quer fazer, até o ponto em que ela agindo, ela se reequilibra, ela se adapta a uma nova situação. Aquela frase do Leontiev, onde ele diz que o motivo é o que direciona a atividade. Não pode haver atividade sem motivo. O motivo aqui é algo interno, é algo que está dentro da criança. Nós não damos um motivo a ela. Nós motivamos através de trabalhar com um motivo que já existe, que é dela. E esse motivo está ligado à necessidade interior que ela possui. A necessidade também é interna, é dela. Vamos exemplificar. Uma criança de 3, 4 anos, ela sente necessidade, ela gosta de ver, pegar, manipular, de trabalhar com os órgãos dos sentidos. Isso é como uma necessidade para ela gosta de fazer isso, é isso que ela quer fazer. Então nós oferecemos para ela atividades como massinha de modelar, giz de cera, guache, onde ela pode pintar, trabalhar com as cores, né, com o visual, com a manipulação, com os órgãos dos sentidos. Então nós estamos atendendo a essa necessidade da criança, levando-a a agir. Então há muita semelhança aqui entre o Vygotsky e o Piaget. Concordam? Recordando mais, o Piaget diz que sempre que a criança, o ser age, ele está usando o conhecimento que ele já possui, o que ele chama de as estruturas mentais que ele já possui, estrutura anterior. As estruturas anteriores, onde ele vai agindo, ele vai assimilando um novo conhecimento. E vai naturalmente acomodando as suas estruturas mentais àquele novo conhecimento, até o ponto que se forma dentro dele uma nova estrutura mental. Nós, já exemplificamos, usando o mesmo exemplo anterior, uma criança que já aprendeu soma, subtração, ela pode estar assimilando e
construindo uma nova estrutura de multiplicação, de divisão, que vai servir como outras novas estruturas para conquista, para construção de novas estruturas. Não é? Essa nova estrutura vai virar uma estrutura anterior para ele construir outras novas estruturas, num processo sempre contínuo. E o Vygotsky, ele chama de interação, a criança aprende através da interação com o meio social cultural. Essa interação, naturalmente, é a mesma ação do Piaget. A ação do Piaget, ele está se referindo à interação do indivíduo com o meio. Só que o Vygotsky, ele chama a nossa atenção para a interação com o meio social, com a cultura, mediado pela linguagem. Então a criança tem que interagir não só com o professor, com o meio físico, mas também com o outro, com o social, com os colegas, com a cultura aonde ele está inserido, até o ponto em que ele vai internalizar esse conhecimento, onde a aprendizagem se completa então, e que na linguagem do Piaget corresponde a uma nova estrutura. Nós vemos aí grande semelhança entre Piaget e Vygotsky. Mas onde é que está a estrutura anterior do Vygotsky? Nós já vimos. O desenvolvimento real é aquilo que o Vygotsky está se referindo ao conhecimento que a criança já possui, que ela já tem. E através desse conhecimento é que ela vai construir os novos conhecimentos, não é? Então o conhecimento real corresponde às estruturas anteriores do Piaget. Só que ele acrescenta aí até onde a criança pode ir. O desenvolvimento potencial, e define a zona de desenvolvimento proximal, que é onde o professor deve trabalhar. Naturalmente que o Piaget não usou essa linguagem, mas subentende, não é? Que para a criança agir, ela precisa estar usando estrutura anterior. Então está implícito na linguagem do Piaget que a natureza não dá saltos, não é? Não pode avançar demais. Nós temos que criar desafios, não é? Para a criança, para um pouco acima da onde ele está. Sempre desafios um pouco acima da onde ele está. Se a gente trabalhar só no desenvolvimento real, a criança não aprende, não evolui. Se a gente só trabalhar com o que a criança já sabe, as estruturas anteriores, ela também não evolui. Então nós temos sempre que dar desafios um pouco acima da onde ela está. Esse desafio, naturalmente, vai servir de estímulo, vai trabalhar dentro da necessidade que a criança possui. Né? Nós temos que trabalhar dentro do interesse da criança. Por isso, desafios novos. Esse desafio vai estimular a criança a ação. Até aí, ok? Então nós percebemos aí a beleza, não é, dessas teorias que são semelhantes, mas sempre acrescenta alguma coisa nova para nós. Não é? Mas vamos avançar. Vamos conhecer então a teoria de Vallon, Henri Vallon. Henri Vallon nasceu em Paris, na França, e praticamente ele trabalhou a vida toda na França. Ele desencarnou com 83 anos e ele tinha uma vasta cultura na área da filosofia, da medicina, da psicologia e da educação, aonde ele exerceu uma grande influência. Né? Então, praticamente, Vallon, que era médico, neurologista, ele sabia da importância do desenvolvimento do sistema nervoso. Ele sabia da influência da fisiologia no desenvolvimento intelectual do sujeito. Mas ele percebeu que não basta o desenvolvimento fisiológico, ou seja, a maturação. Era necessário também que o indivíduo agisse, interagisse na sociedade, que ele desenvolvesse o seu potencial interior através da ação, interagindo com o meio social e cultural. E aí ele está bastante próximo das ideias do Vygotsky. Embora tudo indica que Vallon não conhecia Vygotsky em profundidade. Ele conhecia muito bem o Piaget,
e ele trabalhou bastante também com a teoria de Freud, com a psicanálise. Mas Vallon, ele propõe um estudo da pessoa completa. Ele diz que é importante a cognição, mas não mais importante que o aspecto afetivo e com a motricidade. Então ele observa a criança no seu aspecto global, como um ser que pensa, sente e age. E isso aproxima muito Vallon da pedagogia espírita, da maneira como a doutrina espírita encara o indivíduo como um ser global, né? Como um ser que pensa, sente e age. Então, nesse aspecto, Vallon ele nos fala de 4 categorias ou campos funcionais. O primeiro desses campos, onde a criança vai desenvolver, né, é a afetividade. O afeto é a primeira forma de interação do indivíduo com o meio ambiente, tanto o meio físico como social. É a primeira motivação da ação do indivíduo. E esse movimento, essa ação, o segundo campo funcional, que corresponde à motricidade, não é? Ele destaca 2 movimentos, o movimento instrumental, na linguagem dele, não é? Aonde a criança interage com o meio físico. É o pegar, o sugar, mamar, mastigar, andar. A criança está aí agindo, interagindo com o meio físico. São instrumentos de ação. E ele destaca também instrumentos expressivos, de expressão, para que ele se comunique com o outro, essa interação que ele faz com o meio social, que ele destaca como sendo gestos, sorriso, a criança balbuciando, falando, né? E que esse movimento mais simples, né, tem grande importância no período anterior à aquisição da linguagem. Então veja só, ele percebeu que existe um período onde a criança não interage com o meio através da linguagem, tão destacada pelo Vygotsky. E realmente é um período, o bebê, né, de 1 ano, 1 ano e meio, ele ainda não estruturou bem a sua linguagem. E como é que ele se comunica? Ele se comunica com o meio. Ele está interagindo com esse meio, através dos movimentos, né, como ele chama, dessa ação de pegar, sugar, mamar, mastigar, andar, e dos gestos, do sorriso, de balbuciar, dos primeiras noções de linguagem, né, onde ele começa a falar. Muito interessante. E depois ele destaca, então, a inteligência que está relacionada com o raciocínio simbólico e com a linguagem. Então a criança já começa a aprender, e na fase de bebê ainda, ela aprende muito rapidamente antes do desenvolvimento da linguagem. Ok? E isso naturalmente vai permitir que mais tarde ela desenvolva a sua capacidade de abstrair, não mais usando o símbolo, o concreto, né? Mas ela é capaz de abstrair, de adquirir um pensamento mais abstrato, científico, filosófico, não é? E aí Vallon, ele entra num campo fantástico, aonde ele, reconhecendo que a criança é um ser que pensa, que sente, que age, é preciso também pensar no seu desenvolvimento pessoal, no eu, que integra os campos da inteligência, da afetividade e do movimento, do pensar, do sentir e do agir. A princípio é confuso da gente entender a ideia dele, o que é esse eu, o desenvolvimento da criança como um ser. É o desenvolvimento completo da criança como um ser que pensa, sente e age, que se reconhece. Vamos estudar isso com maior profundidade, porque também tem tudo a ver com a pedagogia espírita, com o desenvolvimento que a doutrina espírita nos fala. Então a criança é um ser que pensa, está desenvolvendo a sua inteligência.
É um ser que sente, está desenvolvendo a sua afetividade, o aspecto emocional da criatura. E ele é um ser que age através do que ele chama aqui de movimento. No entanto, nem sempre inteligência e afetividade estão trabalhando em harmonia. Às vezes, o agir é diferente do pensar. O sentir é diferente do pensar. A minha emoção contradiz a minha razão, por exemplo. Então ele diz da importância da criança desenvolver o eu, aonde ele vai integrar o pensar, o sentir e o agir. Vallon estudou muito o Freud, a psicanálise, e Freud reconhecia que muitos distúrbios da mente surgem do desequilíbrio entre o pensar, o sentir e o agir. O indivíduo que pensa de uma forma, a razão lhe diz, mas a emoção é mais forte, e ele acaba agindo em contradição com a razão, às vezes até em contradição com a emoção. E isso causa os conflitos interiores, a que se refere o nosso Freud. E o Vallon, então, ele destaca a importância de nós trabalharmos esse aspecto, o eu, o self. O eu pessoal, a criança como um ser que pensa, sente e age de maneira harmoniosa. A começar do bebê, que ele, no início, o bebê ele não distingue a diferença entre o eu e o outro, Ele não vê a diferença, ele está vivendo o egocentrismo, onde ele e o mundo é uma coisa só. Devagarinho ele vai sentindo que ele está separado do meio, ele vai se encontrando com o eu, ele vai desenvolvendo esse aspecto interior do eu. Mas nós vamos encontrar adultos que agem em conflito. A razão, a emoção estão em conflito. A razão diz uma coisa, a emoção leva a outra, ele acaba agindo de maneira contrária e surge então esse desequilíbrio. Então, de maneira fantástica, o Vallon nos alerta para a importância do desenvolvimento do eu, da pessoa, que é um ser que pensa, sente e age, mas de maneira harmoniosa. Imagine na maneira, quando nós conseguirmos isso com a nossa criança, de ajudá-la a desenvolver todos estes aspectos, como é que nós vamos dar um passo imenso na nossa educação, não é? Ok? Até aí? Então nós encerramos aqui a nossa terceira videoaula. Fiquem com Deus, muita paz.